Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, versículos de número 21, diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Levante a Bíblia, a tua mão ao céu, peça para que Deus fale conosco. Senhor Deus, amantíssimo, eterno e grande Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por esta palavra que nós acabamos de ler, meu Deus, que o Senhor nos concedeu nessa noite. Senhor, meu Pai, fala com a tua igreja, fala com os ouvintes da tua palavra, daqueles que estão perto, daqueles que estão longe. Meu Deus, tu conheces o coração, a necessidade do teu povo. Trabalha, meu Deus, nas nossas vidas, nos fortalece e nos abençoa, e seja conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus, bem alegre. Graças a Deus. Meus irmãos, antes de falar da palavra de Deus, eu quero pedir toda a reverência, toda a atenção à palavra de Deus, as crianças principalmente, sem conversa, sem beber água, sem banheiro, por favor. As mães, por favor, segure as crianças, não deixe ficar correndo na igreja, por favor, para que a gente não pare a pregação para chamar atenção, né? A gente não é contra, mas o andar daqui para lá tira a atenção das pessoas, e as pessoas estão aqui, os irmãos estão aqui não para dar atenção à criança, mas para dar atenção à palavra de Deus. É porque o que muda a nossa vida é a palavra de Deus, e nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Dê uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Amados irmãos, aqui nós lemos esse versículo do capítulo 15, verso 21 até o 28 do Evangelho segundo escreveu Mateus, uma palavra gloriosa, onde nós vemos aqui, por intermédio dessa palavra, o poder, na verdade, o poder que existe na palavra de Deus, né? Tanto aqui na palavra escrita, quanto na palavra literária, né, de Jesus aqui na terra, andando como homem. É por isso que o escritor aos Hebreus, né, no capítulo de número 4, no versículo 12, ele diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Então veja que o próprio escritor aos Hebreus está dizendo que a palavra de Deus ela é viva. E se a palavra de Deus ela é viva, ela tem poder, ela pode agir na vida dos ouvintes, na vida daqueles que a estuda, que a medita, que guarda no seu coração. Aqui a palavra do Senhor mostra para nós que Jesus, ele parte, ele sai da onde ele estava, e a Bíblia diz que ele foi para a parte de Tiro e de Sidom.
Quando nós olhamos para Tiro e Sidom, nós olhamos para o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, nós vamos ver lá no capítulo 26, 27, 28, né, nesse compêndio de capítulo da história, nós vamos ver ali várias situações falando acerca de Tiro e de Sidom, acerca da queda de Tiro e de Sidom, enfim, né, acerca da profecia ali contra o rei de Tiro, e entre outras coisas. Então aqui, quando nós observamos, Jesus ele vai para essa região, e a Bíblia mostra que Jesus, ele estando ali, naquela região, vai vir até Jesus uma mulher, e a Bíblia diz que essa mulher, ela sai ali daquelas cercanias, né? A Bíblia fala que essa mulher é a mulher cananeia. Meus irmãos, e quando nós falamos sobre Cananeia ou cananeus, nós sabemos que este povo, o povo cananeu, ou cananeus, nos seus dias, era um dos piores povos que existia na face da terra, acerca da idolatria, acerca dos desrespeitos, da desobediência, a tudo aquilo que se profere a Deus, que se conhece a Deus. Era um povo de coração muito duro, era um povo muito idólatra, era um povo que sacrificava os seus filhos no fogo. Não é apenas isso que a Bíblia mostra para nós, que quando o povo de Deus, o povo de Israel, eles vão tomar a terra de Canaã, uma das ordens de Deus, uma das ordenanças de Deus, era que o povo de Israel exterminasse os cananeus, acabassem com eles, né? Porque era um povo idólatra, um povo que iria levar posteriormente o povo de Israel à idolatria, a se distanciar de Deus, como houvera em muitas passagens da Bíblia. E aqui nós vemos que essa mulher, ela era uma mulher cananeia, e essa mulher, então, a Bíblia mostra para nós que ela sai da região dela, e ela vai até Jesus, clamando a Jesus. E ela clama a Jesus, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Meus irmãos, como nós falamos dos cananeus, essa mulher sendo cananeia, certamente ela deve ter procurado os maiores líderes que havia nessa região, homens poderosos da idolatria, do paganismo, né, das coisas erradas daquela época, homens, entre aspas, que se diziam poderosos. Certamente ela procurou ajuda, certamente ela procurou ali que viesse aqueles homens libertar a sua filha. Só que a sua filha não foi liberta, a sua filha não teve ali o milagre que ela esperava, porque a filha dela estava endemoniada. Meus irmãos, e quando a pessoa está endemoniada, quando a pessoa está possessa de demônios, ela pode passar por todo tipo de exame que não vai ter nenhuma alteração. Quando aquela pessoa ela está possessa de demônios, ela pode passar por qualquer máquina de imagem que não vai ter nenhum tipo de alteração, mas aquela pessoa vai estar doente, aquela pessoa vai estar enferma, aquela pessoa vai estar para a morte, e nada vai conseguir resolver o problema da pessoa. Por quê? Porque o problema é espiritual, o problema não é na carne, o problema não é no sangue, o problema não é nos órgãos, nos músculos, enfim, o problema é na alma. E deixa eu dizer para você que o único médico da alma, o único que pode operar na vida de uma pessoa nesse nível, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o filho de Davi, como essa mulher aqui chamou. Quantos de nós, ontem mesmo, orava para uma pessoa pelo telefone, e Deus revelou algo profundo dela, e ela ali falando, chorando, dizendo: pastor, de fato eu creio, porque eu já fiz biópsia, eu já fiz todo tipo de exame, está tudo normal, não tem nada, mas eu estou sofrendo. Eu falei: então, em nome de Jesus, pela revelação de Deus, pelo poder da oração, Jesus te curou. Tenha fé, você vai testemunhar.
Quero orientar os irmãos: se porventura alguém estiver sofrendo, estiver passando por problemas, procurar médico, medicina, remédio, e você não tiver nenhum diagnóstico positivo acerca do problema, eu quero dizer que a tua situação não é para médico. Você não deve gastar o teu dinheiro, você não deve correr atrás de remédio. Você precisa correr atrás de Jesus. Você precisa correr ao encontro de Jesus, como essa mulher. Atenta bem para a situação a qual essa mulher estava vivendo. Veja bem que ela tentando tudo, ela não consegue. Ela vai atrás de Jesus e clama, pede para Jesus ter misericórdia, porque a sua filhinha, a qual ela amava, estava miseravelmente endemoniada. Presta atenção, meus irmãos, uma coisa, que quando ela clama por Jesus, Jesus ele não dá atenção àquela mulher, porque o alvo de Jesus não era ela. Aquela mulher, ela está clamando, está pedindo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus não dá atenção a ela. Por quê? Porque Jesus, mais abaixo, ele vai dizer que o objetivo dele era outro. As pessoas que Jesus queria alcançar eram outras. O povo que Jesus ia alcançar eram outros, não eram os cananeus. Mas interessante, queridos e amados irmãos, que a palavra do Senhor vai mostrar para nós que os discípulos de Jesus, chegando aos pés de Jesus, se aproximando de Jesus, a Bíblia vai mostrar para nós que eles vão rogar a Jesus, eles vão suplicar, eles vão implorar ao Senhor Jesus, pedindo para que Jesus despede a mulher, para que Jesus fale alguma coisa a ela, porque ela está gritando, ela está incomodando, ela está envergonhando os discípulos e também a multidão. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: problema todos nós temos, mas só você e Deus sabe a dimensão do que você está vivendo. Há situações na nossa vida que são suportáveis, há problemas suportáveis, mas há problema que não há como solucionar. Há problema que não tem um cala-boca, um psiu, fica quieto, que vá trazer um refrigério, um conforto para o sofrimento que você está vivendo. Essa mulher estava desse jeito. Essa mulher precisava, era o seu sangue, era a carne da sua carne, era uma bênção até determinado tempo na sua vida, antes da sua filha ser possessa de demônios. Mas era sua filha, ela não ia abrir mão, ela não ia entregar sua filha aos demônios, mesmo que isso era um hábito dos cananeus, mas ela amava a sua filha. E veja que os discípulos, aqui diz a Bíblia, que eles queriam calar a boca daquela mulher. Senhor, despede ela. Senhor, manda ela embora. Senhor, diga amém, assim seja, ou enfim, fale alguma coisa. Amados, aquela mulher, ela poderia, a princípio, porque Jesus não deu atenção a ela, aquela mulher poderia curvar a sua cabeça. Aquela mulher poderia fazer que nem um mancebo rico, quando Jesus diz para ele vender tudo que ele tinha, dar aos pobres e seguir a Jesus, que ele ia ter algo no céu, ia ter ali a casa no céu. Mas aquela mulher, ela poderia fazer como esse mancebo, baixar a cabeça, dar meia volta e ir embora. Ela poderia ter feito isso. Só que no tocante a pregação, no tocante aos ensinamentos, a cada passo que Jesus dava, aquela mulher observava que coisas sobrenaturais iam acontecendo. Aonde Jesus colocava a mão, o cego enxergava. Aonde Jesus colocava a mão, o mudo falava. Aquela mulher via Jesus dando uma ordem para alguém, coxo, aquela pessoa levantava e andava. Aquela mulher naquele momento, ela poderia ter pensado ou pensava: eu vou embora,
E quem vai ajudar minha filha? Eu estou diante de quem pode resolver o meu problema. Eu não vou desistir por uma simples palavra. Eu não vou desistir por uma simples ignorância. Eu não vou desistir só porque não pôde me atender agora, mas eu vou perseverar. Igreja de Deus, nós observamos aqui, vemos por essa palavra que a perseverança no objetivo que nós colocamos diante de Deus é excepcional para nós vermos o agir de Deus nas nossas vidas. E deixa eu dizer algo para você, que muitas pessoas hoje nos nossos dias ouvem a palavra de Deus, muitas pessoas leem, só que nós achamos que é assim, é o estalo de dedo e as coisas acontecem. E não é assim, meus irmãos. Tudo na nossa vida tem um preço a ser pago. Todos os milagres que nós vamos alcançar, tudo que provém do âmbito espiritual de Deus para nós, tem um preço a ser pago. E nós temos que imaginar ou deduzir se nós estamos dispostos a pagar o preço pela bênção, pelo milagre que nós vamos alcançar de Deus. Essa mulher aqui, primeiro, Jesus não dá atenção. Segunda coisa, os discípulos ali estavam sendo incomodados, porque ela não parava de gritar, ela não parava de chamar por Jesus, ela não parava de gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela gritava, ela não falava baixinho, ela não murmurava, ela gritava. Ela estava desesperada, ela estava naquela ânsia, sabe, naquele desespero. Eu preciso. Ela estava como Jacó. Lembra Jacó no val de Jaboque? Lembra Jacó? Que ele agarrou o anjo, saiu na mão com o anjo, agarrou ele e lutou com o anjo a noite toda. Quando chega de manhã, o sol está nascendo, o anjo precisava voltar, e o anjo queria que ele soltasse: me solta, me solta. E Jacó dizia: eu só solto quando você me abençoar. Ele lutou com o anjo, ele lutou com Deus, diz a Bíblia, e prevaleceu, de maneira que ele foi atingido pela espada do anjo. Ele começou a mancar, sangrava, mas ele não dispensou, ele não deixou o anjo embora enquanto ele não fosse abençoado. Meus irmãos, por que isso? Por que essa loucura? Por que esse desespero? Meus irmãos, presta bem atenção, ouça isso. Há oportunidades que acontecem uma vez só na nossa vida. Há portas que se abrem uma vez só, não vai abrir duas, nem três, não vai abrir nunca mais. Se nós perdermos a oportunidade, certamente nós nunca mais teremos outra, porque tudo é um ciclo na nossa vida. Chegou o momento de acontecer isso e agora. Se for acontecer de novo, vai ter todo um processo, e sabe lá Deus quando irá acontecer de novo, se é que vai acontecer. Eu quero dizer a você, mediante essa palavra, não desanime. Por mais que você baixe a tua cabeça, por mais que há cansaço, por mais que há desespero, por mais que há perseguição: pastor, eu não estou aguentando. Meus irmãos, quando você não estiver aguentando mais, abra a tua Bíblia, começa a ler os evangelhos. Quando você não estiver suportando mais, leia a aflição do que Jesus passou. Quando você não estiver suportando mais, veja a cruz imensa que Jesus levou no seu ombro. Caía no chão, fraco, cansado, derramando seu sangue, apedrejavam, chicoteavam, e Jesus procurava um meio, uma forma, ia se levantando, até ele chegar no pódio, no lugar de destaque, no lugar onde todos os olhos o veriam. Sabe aquele lugar alto,
aquele lugar de posição que todo mundo olha, de daqui estou vendo, olha lá ele, está no lugar alto. Jesus precisava chegar no pódio. E sabe qual era o pódio de Jesus? A cruz. Jesus estaria lá de braços abertos, crucificado no alto do madeiro. Jesus, ele não retrocedeu. Jesus, ele não voltou meio passo para trás, nem meio para a direita, nem para a esquerda. O foco de Jesus era chegar lá. O objetivo dele era chegar lá. E deixa eu te dizer que Jesus, ele estava como 100% homem. Jesus sangrava, Jesus suava, Jesus sentia dor, Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus tinha vontade de dormir, Jesus cansava. Tudo isso Jesus, ele suportou. E eu quero dizer para você que nas nossas aflições da vida, nos processos que nós passamos, nenhum se compara ao que Jesus passou. E ele não retrocedeu, ele foi até o fim. E por que nós vamos retroceder? Por que nós vamos desanimar? Por que nós vamos parar? O escritor de Eclesiastes, o sábio Salomão, ele escreveu dizendo que aquele que olha para o vento, ele não semeia. Se você olhar para as circunstâncias da vida, se você olhar só para os seus problemas, você não terá solução. Deixa eu te dar um exemplo. Capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. A Bíblia mostra para nós todo o exército de Israel ali sendo direcionado por Saul, o rei, o general do exército de Israel. Estava sendo afrontado Israel pelo exército, ou mais preciso, por um homem, um único homem, chamado Golias de Gate, que era o maior homem, o gigante que estava no exército filisteu. E a Bíblia diz que aquele gigante, durante 40 dias, ele afrontou Israel de dia, pela manhã e pela tarde. Israel, o exército de Israel não tinha paz. Só que detalhe, meus irmãos, o exército de Israel, os soldados, olhava para a estatura de Golias. O exército de Israel olhava para a sua dimensão, pelo seu físico, pelo seu braço, pela sua mão. O exército de Israel olhava a armadura impenetrável de Golias. O exército de Israel olhava para a lança, olhava para a espada, olhava para o tamanho do escudo de Golias. Eles tinham medo. Como vencer? Esse homem é uma barreira, é impenetrável. Só que quando chega Davi, jovem, 13, 15 anos, Davi chega, ouve afronta de Golias contra o exército de Israel, e Davi diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Todo mundo está vendo um gigante. Davi olha e vê o gigante dos gigantes atrás de Golias, e Golias como se fosse nada diante daquele que estava atrás dele. Olha, meus irmãos, a ótica humana como é. O povo via Golias como gigante. Davi olhava para Golias e via um gigante atrás de Golias. Golias não era nada diante da presença de Deus. Olha a ótica humana. A Bíblia mostra para nós em Reis que de igual forma estava ali na sua casa o profeta, o seu moço, e de madrugada o moço do profeta sai para fora da sua casa, está escuro, só que ele vê cavalos e cavaleiros com tochas acesas, com lança, com espada, e
aquele moço vai gritar: ai meu Deus, o que será de nós? E chama o profeta e diz: olha, profeta, o que será de nós? Olha os inimigos, olha os exércitos assírios ao nosso redor. O profeta olha para aquilo como nada, e ele ora e diz: Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele veja, Senhor, que maior é o que está conosco do que o que está com ele. Daqui a pouco, os olhos do moço se abertam, e ele vê nas montanhas cavalos, cavaleiros, ele vê o exército celestial no alto, com fogo, com lança, extremamente poderoso, e que o exército da Síria era pó, perto do exército de Deus que estava ali naquele lugar. Olha como é a nossa ótica, meus irmãos. Nós olhamos para o problema como se o problema fosse nos devorar. Eu pergunto: será que o problema é do tamanho que ele é? Ou será que é o nosso medo que está transformando o problema em algo tão imenso? Sugiro a você que leia um livro com o título Há Poder em Suas Palavras. Esse livro, o escritor, ele diz que como a fé transporta a montanha de um lado para o outro, o medo também ele faz com que um copo com água se torne numa tempestade tão grande que é insuportável e incontrolável pelo homem, pelo humano. A fé tem o seu poder, o medo também tem o seu poder. E às vezes o problema do tamanho que está, né? Às vezes a situação do tamanho que está o nosso problema, não é que o problema está grande, é o nosso medo que é grande. É o nosso medo que é grande. Quando Jesus ele foi para Jerusalém, passando por Betfagé, quando Jesus ele chegou naquele pé de figueira, eu acho muito lindo, e ele olha que ela está com muita folha, ele procura figo, só tem sombra, ela está sombrosa, mas não tem fruto. Ele procura fruto e não acha. Ele estava com fome. Infelizmente, aquela figueira não tinha um fruto sequer para dar a Jesus. Jesus chega bem no tronco e fala com ela: olha, nunca mais coma ninguém fruto de ti. E Jesus vai embora. Os discípulos olham para a situação e dizem: Jesus falando com a árvore, o que está acontecendo? Jesus vai embora, vão para Jerusalém. Jesus limpa o templo, faz o que tem que fazer, volta. No outro dia, quando ele está passando, os discípulos olham para a afinada figueira, que a figueira já não existia mais, estava ali só um tronco seco. Eles olham e falam: não, é impossível, não dá para acreditar. O que aconteceu, Jesus? Jesus vai dizer: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, e vocês disser ao monte: passa daqui para acolá, e vocês não duvidar, assim vai acontecer. Você está entendendo como que é o mistério? Se nós tivermos uma fé pequena, essa fé pequena vai produzir um resultado muito grande. Mas se nós tivermos um medo pequeno, esse medo vai transformar o problema em algo gigantesco também. Eu quero falar aos irmãos, para nós continuarmos aqui, mediante a situação que cada um está vivendo, apresente ao teu problema, não o teu medo, apresente a solução, apresente Jesus. Fala: a partir de hoje, Jesus ele é o meu guarda, a partir de hoje Jesus é o meu médico, a partir de hoje Jesus é a solução do meu problema, a partir de hoje Jesus é a porta que eu preciso, a partir de hoje Jesus é o milagre que eu estou necessitando, a partir de hoje Jesus é o remédio que cura a enfermidade que está na minha carne, a partir de hoje Jesus é o meu libertador, é Ele que vai me libertar do pecado, dessa situação que eu estou vivendo incontrolável. Mas você precisa ter fé para falar dessa maneira.
Será que... Não, esquece, convive com isso então. Não é será, não existe será para Deus. Será é dúvida, Deus não tem dúvida. Olha a situação, olha a perseverança dessa mulher. Aquele era o momento, aquela era a hora, ela não teria outra oportunidade. Jesus ia partir de Tiro e Sidom, Jesus não iria voltar mais para ali. O caminho de Jesus seria outro, não teria outra oportunidade. Aquele era o momento, era a hora. Por mais que Jesus a ignore a princípio, por mais que os discípulos estão sendo incomodados pela perseverança dela. Meus irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho segundo escreveu Marcos, a Bíblia mostra para nós que o evangelista Marcos, ele vai deixar registrado ali no seu evangelho uma passagem muito tremenda de um certo homem cego de nascença, um certo mendigo que era colocado ali na estrada de Jericó, e ele tinha ali o seu lugar aonde ele mendigava, aonde ele pedia esmola para sobreviver. E ele vivia ali, ele era o lugar dele, era o ponto de trabalho dele, viver pedindo esmola. Determinado dia, Jesus vai passar pela estrada de Jericó. Determinado dia é anunciado que Jesus estava vindo. Ele não enxergava, mas ele ouviu o barulho da multidão. Ele ouviu o povo gritando, louvando, exaltando. Ele ouviu o povo dando glória, ele ouviu o povo falando, enfim, e aquela multidão ia chegando cada vez mais perto. De maneira, quando aquela multidão estava passando ali, era muita gente, milhares de pessoas, aquele homem começou a gritar e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Nada de Jesus ouvir, era muita gente. Jesus estava lá no meio. Jesus ia dar atenção para um mendigo que estava sentado na beira de um barranco, tudo sujo, de pó da estrada. Ele começa a gritar, ele continua dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. De repente, na sua perseverança, segunda, terceira, quarta vez, se levanta pessoas. Ô pastor, que benção, até que enfim se levantou alguém, né, para ajudar ele. Se levanta pessoas e diz para ele: cala a tua boca, porque o mestre não te ouvirá. Era melhor ele obedecer ao povo, ou ele aproveitar a oportunidade e clamar aquele que poderia fazer milagre pela sua vida, que era Jesus Cristo? Vindo de Jesus o não, talvez ele estaria satisfeito, mas ele não ia fazer a vontade dos opositores, ele não ia fazer a vontade daqueles que enxergavam, daqueles que estavam bem, daqueles que tinham sua família, daqueles que poderiam entrar no templo, daqueles que tinham sua vida normal. Ele não ia fazer a vontade deles. Meus irmãos, nessas duas passagens, da mulher cananeia, na passagem desse cego, a Bíblia mostra para nós que nas duas situações se opuseram contra ambos os dois. Hoje aqui a irmã dirigindo o culto, testemunhando a situação a qual ela viveu no dia de hoje, a dificuldade para chegar na igreja. Você que aqui está, Deus sabe o que você viveu hoje, o que você passou para estar aqui. Quem está ouvindo a palavra de Deus também de igual forma tem imaginado, tem vivido situação que só Deus e Ele sabe o que ele tem passado para ir à casa de Deus ou para ouvir a palavra de Deus.
Meus irmãos, a luta é grande, sabe por quê? Como eu falei no princípio, a palavra de Deus é poderosa, e o inimigo não quer que nós ouçamos a palavra de Deus, ele não quer que nós ouvimos a palavra de Deus, sabe por quê? Porque Paulo, ele escreve à igreja de Roma, aos romanos, ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É por intermédio de ouvir a palavra de Deus que a nossa fé se eleva. É por intermédio de ouvir a palavra de Deus que a nossa fé vai aumentar e nós vamos ver o milagre de Deus acontecer na nossa vida. É por isso, meus irmãos, que nós pedimos, meus irmãos, reverência, atenção, ouça a palavra de Deus, dê atenção, não perca uma palavra, porque a palavra de Deus pode mudar a tua vida. A palavra de Deus pode te transformar, a palavra de Deus pode te libertar. Você pode ter entrado aqui de um tipo, mas certamente você vai sair de outro desde que você creia. Continuando aqui, o evangelho de Marcos, aquele mendigo gritava: Jesus, tem misericórdia. Alguém dizia: cala a boca, fica quieto, o médico não vai ouvir. Aliás, Jesus não vai ouvir. E ele continua gritando mais alto, e ele vai dizer com mais ímpeto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No meio daquela multidão, a palavra sussurrada, a palavra fraca daquele homem chegou ao ouvido de Jesus no meio da multidão. Jesus para, a multidão para, e todo mundo olha para Jesus. Por que Jesus parou? Jesus vai indagar qual é a situação, o que Jesus quer aqui nesse lugar, no meio aqui da estrada. Por que Jesus parou? E Jesus para e dá ordem aos seus discípulos para que fosse procurar por alguém que estava clamando por misericórdia, que estava chamando ele. E alguém diz a Jesus: mestre, é apenas um mendigo, é mais um mendigo, é um cego que está ali. Vamos continuar andando, mestre, o senhor está indo para Jerusalém, o senhor tem coisa importante para resolver em Jerusalém, não atrase a viagem por causa de mais um. Jesus diz: vá lá, traga ele aqui. Passaram no meio do povo, deram a volta, enfim, chegou lá onde estava o mendigo, o cego, e disseram: levanta, pega a tua capa, o mestre te chama. Eu digo para você, vale a pena nós darmos ouvido às pessoas ou nós darmos ouvido a Deus? O apóstolo Pedro, lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, ele diz que a nós convém dar ouvido à voz de Deus, não à voz dos homens. Meus irmãos, e quantos de nós que estamos dando ouvido à voz das pessoas, à voz dos homens? Não, tá certo, eu não vou hoje não. Tá bom então. Aí chega no outro dia, alguém fala alguma coisa: não, tá certo, você tá certo, então não vou hoje não, deixa eu vou final de semana. Aí chega final de semana, você se apronta, alguém: que bom, você está pronto, passei aqui para te levar para um show, passei aqui que eu vou te levar para pagar uma janta, passei aqui que eu vou te levar para a gente comemorar alguma. Mas eu ia para a igreja. Não, você vai outro dia. Não é assim que acontece? É assim. Quantos de nós às vezes vivemos isso? Quantas vezes já está saindo de casa, dentro do carro, saindo para fora do portão, e alguém chega: pastor, eu preciso, não sei o que. Fala: não, o que foi? Não, tal situação, não, eu tenho que ir para o culto, após o culto, ou vamos para o culto, ou após o culto eu resolvo. Agora eu tenho que ir para o culto, eu tenho um compromisso. As coisas de Deus, meus irmãos, é inadiável. Nós não podemos deixar trocar as coisas de Deus por nada. No dia que nós trocamos para ir para outro lugar, aquele dia é um dia que nós ia receber o milagre de Deus, é um dia que Deus ia fazer algo para a nossa vida, ia ser o dia da vitória, ia ser o dia do milagre, ia ser o dia da bênção na nossa vida. E nós fizemos o quê? Apenas adiamos a
aquela bênção por causa da nossa barriga, por causa do nosso estômago, por causa de um prazer de estar com alguém, ou de estar em algum lugar, de ver alguma coisa que vai estar lá todo dia. Nós não podemos trocar Jesus por coisas desse mundo. Jesus chama aquele cego, os discípulos levam aquele cego até Jesus. Jesus chega, ele está diante de Jesus, ele não vê Jesus com os olhos naturais, mas espiritualmente ele estava vendo. E Jesus pergunta para ele e diz: o que queres que eu te faça? Já pensou? O cego diante de Jesus, e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Já pensou você clamando por Jesus todo dia, toda hora? Quando for de madrugada você está orando, ou você deitar para dormir, e de repente você nem dormiu direito, e você ouve uma voz, ouve ali um clarão, uma glória tão profunda, e você ouve aquela voz estrondosa dizer: meu servo, minha serva, eu ouvi o teu gemido, eu ouvi o teu clamor, eu ouvi a tua petição. O que tu queres que eu te faça? Peça, fale. Ué, pastor, mas Deus não sabe de tudo? Deus não vê tudo? Vê. Mas você tem que pedir, você tem que falar o que você quer. Por isso que a gente precisa orar. É na oração que nós expomos a Deus o que nós precisamos, o que há dentro de nós. Nós precisamos falar com Deus. Qual pessoa que tem um relacionamento, que vai ter um relacionamento 100% se não houver diálogo? Tem que ter diálogo, tem que ter conversa. Se com Deus não houver diálogo, não houver conversa, não tem relacionamento, não tem amizade, não tem negócio. Imagina Deus perguntando: o que queres que eu te faça? Já pensou? Jesus pergunta para aquele homem: filho, o que tu queres que eu te faça? Ele vai olhar para Jesus, sabendo que ele é cego, né? Jesus sabendo que ele é cego, ele poderia naquele momento, meus irmãos, pedir N coisas, mas aquele homem foi objetivo. Ele diz: Senhor, que eu veja. Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero te enxergar, eu quero ver a tua face. Senhor, eu quero ver a tua formosura. Senhor, eu quero ter memória, eu quero guardar na minha memória a tua fisionomia. Eu quero ver os teus olhos, eu quero ouvir a tua voz. Ele diz para Jesus: mestre, que eu veja, eu quero enxergar. Jesus disse: então veja, a tua fé te curou. E os olhos daquele homem foram abertos, e então ele segue Jesus pelo caminho. Amados irmãos, o que nós entendemos? Que a princípio ele estava prostrado, ele estava sentado, parado, mas a partir do momento que ele teve o encontro com Jesus, ele não ficou mais sentado. Ele agora se levantou e começou a marchar como um soldado. Olha, meus irmãos, a partir do momento que nós tivemos o encontro com Cristo, nós não podemos mais ficar sentados, nós não podemos mais ficar acomodados, nós não podemos mais ficar sentados olhando a vaca, desculpa da expressão, a vaca ir para o brejo. Nós não podemos ficar sentados olhando, esperando as coisas acontecer. A partir do momento que nós conhecemos Jesus, nós temos que nos levantar e marchar, nós temos que combater o bom combate, porque o Senhor nos chamou para uma guerra nessa terra. É a guerra, é uma luta dos céus contra o inferno, de Deus contra o diabo. É uma luta do bem contra o mal. É uma luta de perseverança para se desviar, ou seja, para ir para o céu que é em cima, para se desviar do inferno que é embaixo, como já dizia Salomão em Provérbios. Em suma, encerrando, essa mulher, diz aqui a palavra de Deus, que Jesus, depois que os seus discípulos dizem para dispensar aquela mulher, Jesus vai dizer a ela: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha, mulher, eu não te atendo por causa disso. Está entendendo? Você quer um diálogo, você quer negócio comigo, só que detalhe, eu fui enviado não a outro povo,
não a outras pessoas, mas todavia as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus continua dizendo para ela, aliás, Jesus fala dessa maneira, aquela mulher chega, ouvindo a palavra de Jesus, que Jesus veio para os judeus, aquela mulher vai pedindo espaço, licença por favor, e a Bíblia diz que ela se prostra aos pés de Jesus, presta atenção, ela se prostra, ela reverencia, a Bíblia diz que ela vai adorar o Senhor, e ela vai dizer: Senhor, socorre-me, por favor. Ela vai se prostrar, ela vai pedir socorro, ela vai clamar por socorro. O salmista, meus irmãos, olha essa palavra se cumprindo. O salmista, ele escreveu por várias vezes dizendo: no dia da minha angústia eu clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu. Labassube a candarábia, surimicanta, labracheia. Igreja, será que você tem clamado o Senhor no dia da sua angústia? Será que você tem rasgado o teu coração diante de Cristo? Certamente não, porque nós não estamos vendo coisas extraordinárias acontecer. Meus irmãos, hoje o mundo está muito cômodo, hoje as coisas estão fáceis. Nós temos uma dor de cabeça, vamos ali numa farmácia da vida, tem lá 1000 tipos de remédio para combater a dor de cabeça. Eu estou meio angustiado, tem lá 1000 tipos de remédio para combater a angústia. Eu estou meio bipolar, tem lá tanto tipo de remédio para estabilizar a tua polaridade. Ou seja, por que nós vamos para a igreja? Por que nós vamos clamar a Jesus por um milagre, se tem tudo? Eu posso ir no banco, fazer um empréstimo, eu posso, por mais difícil que seja, mas eu vou tentar, eu vou conseguir. Eu preciso fazer uma cirurgia, é caro, mas eu vou tentar de uma forma ou do outra, eu vou conseguir pelo governo e vou fazer a cirurgia. Por que Jesus? Não é? Para que nós vamos precisar de Jesus? Nesses dias aqui não tinha isso. No dia daquele cego não tinha isso, ele não tinha recurso. Veja, meus irmãos, que cada dia que as coisas ficam mais fáceis, que as coisas se tornam melhor para nós, presta bem atenção nisso, mais distante de Deus nós vamos ficando. Você quer ver o homem fugir de Deus? Ele começar a ser abençoado, ele começar a conquistar, ele passa a estar de a pé, passa a ter uma bicicleta, daqui a pouco ele tem a bicicleta e uma moto, daqui a pouco ele vai continuando, daqui a pouco ele tem um carro, a bicicleta, a moto e um carro, e assim ele vai indo. Daqui a pouco ele tinha uma casa mais ou menos, agora ele tem uma casa grande, daqui a pouco tem uma casa maior ainda, daqui a pouco ele compra outra e aluga, e assim ele vai indo. Ou seja, quanto mais ele vai crescendo, mais distante ele vai se tornando a Deus, ele vai se distanciando de Deus, porque as muitas conquistas dele vai ocupar o tempo dele, e ele não vai ter tempo para as coisas de Deus. E o tempo que ele tiver, devido à canseira, à preocupação, ele vai querer descansar, ele vai querer curtir, ele vai querer viajar, ele não vai querer dedicar o seu tempo a Deus. Por isso, amados irmãos, eu sempre falei, sempre falo e sempre vou falar: se nós temos que nos preocupar com a nossa salvação, o momento que nós mais temos que nos preocupar é no momento que a nossa mesa estiver farta, é no momento que nós estivermos abençoados. Esse é o momento que nós temos que preocupar com a nossa salvação. É o momento que nós estaremos mais sensíveis a cair em algum laço do diabo. É o momento que os nossos olhos estarão só para o material, nós não estaremos preocupados com a nossa alma. Deus já me abençoou, então tá bom, eu consegui o que eu queria, então tá bom. Será que é isso que Deus tem para você? Será que ter uma mesa farta é o suficiente? Ter alguns trocados no bolso, no banco, aplicado aí em alguma instituição, será que é isso que Deus quer para você?
Meus irmãos, o que Deus tem para nós vai muito além dessas migalhas. Eu sempre digo que tudo isso é migalha. O que Deus tem para nós, meus irmãos, é um lugar na glória. O que Deus tem para nós é algo que nada neste mundo, se juntar toda a riqueza deste mundo e dá para um homem só, ele não consegue comprar o que Deus tem para nós, que é dado de graça. Mas nós precisamos crer, nós precisamos confiar, nós precisamos perseverar na sua presença, para nós alcançarmos esse presente que é o céu. E veja aqui então, que já encerro, que Jesus mostra que essa mulher se prostra, e ele vai dizer para a mulher: olha, mulher, ela está prostrada, adorando. Ele vai dizer para ela: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Eu estou dando pão aos filhos, eu não posso pegar e dar aos cachorrinhos, aos cães, aos cananeus. Mas ela vai olhar para Jesus e vai refutar, vai dizer: olha, Senhor, veja bem, os cachorrinhos também eles comem das migalhas que caem das mesas do seu Senhor. Ela está dizendo, em outras palavras: Senhor, eu não quero o pão todo, Senhor, eu não quero o banquete, Senhor, eu não quero uma mesa farta, Senhor, eu não quero muita coisa não, trocando tudo, apenas uma palavra, Senhor, apenas diga uma palavra e minha filha vai ser curada. A Bíblia vai mostrar para nós que Jesus vai ficar tão perplexo, tão maravilhado com o tamanho da fé daquela mulher, que Jesus vai dizer: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Desde aquela hora os demônios saíram da vida da sua filha e a sua filha foi liberta. Você está entendendo, meus irmãos, como que Jesus trabalha na nossa vida? Como que é o trabalhar de Deus? Como que é a perseverança ajuda? A perseverança é ali um meio que faz com que nós alcançamos as petições que nós fazemos a Deus. Então eu encerro e digo: não desanime, não retorne, não desanime, não deixe Jesus. Você que conheceu Jesus, persevere, não largue Jesus por nada, não troque Jesus. Jesus é bom, meus irmãos. Vai chegar um dia que muitos vão clamar como hoje estão clamando, lá no inferno, gritando, pedindo misericórdia, estão sendo atormentados pelos demônios. Pessoas que diziam: por que eu não aceitei? Por que eu não perseverei? Por que eu não continuei? E gritando, pedindo misericórdia, e não existe mais misericórdia para quem passou dessa vida para outra. Não existe. Que Deus, o Senhor, possa ter misericórdia da tua alma, que o Senhor venha ser a sua força, que Deus venha ser o teu galardão, que Deus, o Senhor, venha te responder no dia da tua angústia, e que você venha ver as portas dos céus abertas, para que você possa caminhar na presença de Deus e alcançar a tão esperada coroa, a coroa da vitória que Jesus tem preparado para todos. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe em Cristo. As horas se foram, as palmas bem alegres exaltam o nome do nosso Deus. Bem alegre para Jesus.